Bom dia, graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia, amém? Nesse nosso tempo de café com provérbios, eu venho te fazer um pedido, se tem sido bênção para você. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, aciona lá o sininho, coloca lá todos para as notificações chegarem no seu celular, para você não perder nenhum conteúdo. Deixa seu like, deixa seu comentário se tem sido bênção para você, coloque sugestões, ideias, vamos interagir e compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com amigos, familiares. Vamos junto comigo nessa missão de evangelizarmos a nossa geração, de lançar a semente, porque eu tenho certeza que esta semente vai encontrar terras boas, preparadas para frutificarem a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vamos compartilhar hoje nesse pão, hoje no capítulo 29, o verso apenas de número 19, que diz assim: meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Uau, eu escolhi de propósito essa tradução da King James atualizada porque ela é muito clara. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Gente, isso é muito forte. Eu sei que quando fala sobre isso, muitas vezes cria-se uma resistência dentro de nós. Mas a disciplina, o Senhor deixa claro que ela é para os filhos e para aqueles a quem Ele ama, aqueles que Ele o reconheceu como filho. E olha só, palavras, meras palavras, não é suficiente para disciplinar um escravo. Muitas vezes o escravo precisa dessa disciplina mais dura, uma correção mais severa, porque as palavras não surgem efeito. Aí ele continua dizendo, mesmo que as compreenda, mesmo que ele entenda, mesmo que ele tenha total compreensão da profundidade, da importância daquilo que está sendo dito, daquela disciplina, continua dizendo, não conseguirá reagir positivamente. Ele não consegue ter uma reação positiva, não consegue corresponder à disciplina, porque não é filho, porque é escravo. E quantos de nós, meus amados, quantos de nós temos sido repetidamente disciplinados pelo Senhor, alertados, corrigidos pelo nosso Senhor, que é o nosso Pai, e não temos conseguido dar uma resposta. Temos caído sempre nas mesmas coisas, sempre temos tropeçado. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no Evangelho de João, capítulo 8, que é muito conhecido, o verso 34, o próprio Jesus diz assim, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tem uma outra tradução, todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Então assim, não é cometer pecado de um acidente, pecou, caiu, porque todos nós somos pecadores, temos as nossas áreas de vulnerabilidade, pecamos. Mas ele está falando, aquele que vive na prática daquele pecado, sempre cai nas mesmas coisas, sempre comete os mesmos erros, ele é escravo desse pecado. Isso é muito forte, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, e ele continua dizendo no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uau! Pois se o Cristo vos libertar, se Cristo governar todas as áreas da nossa vida, então verdadeiramente nós seremos livres, nós encontramos liberdade. Então veio te dar um chacoalhão, que essa mensagem ela entre no seu coração como um cristão, como servo do Senhor, que muitas vezes nós não caímos mais naquele pecado que outrora nós caíamos. Talvez não caímos mais nas coisas do mundo, não temos mais problema com imoralidade, com vício, com bebida, não sei a área, mas ainda estamos muitas vezes sendo escravos do nosso próprio temperamento, escravo do nosso jeito de ser, e a gente sempre está escondido e escorado no argumento de eu sou assim.
E o Senhor, ele vem nos chamar para a liberdade. Gálatas 5:1 diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Uau! Permaneçam firmes na liberdade que Cristo já nos deu, porque ele já nos libertou. Não seja escravo novamente. Talvez você já foi liberto do vício, seja da bebida, do cigarro, da droga, e glória a Deus por isso. Mas talvez hoje você está debaixo de um jugo, se permitindo ser escravo de um temperamento, de um mau gênio, de um jeito de ser, ou é a que a gente fala do domínio próprio, ou a pessoa é explosiva, tem um mau gênio para briga, para explosão, ou é completamente o oposto, é o outro extremo, uma pessoa completamente retraída, fechada, que tem dificuldade em se expressar, em falar. E nós temos aprendido algo maravilhoso. Os extremos são beiradas para abismo. O Senhor não quer que a gente fique nem para um extremo, nem pelo outro. O Senhor espera de nós medida e moderação, porque Ele já nos chamou para a liberdade. Cristo não morreu naquela cruz para que nós sejamos livres da bebida, mas escravo de um sentimento. Livre do cigarro, mas escravo da pornografia. Não, Ele quer que sejamos livres de tudo. Ele quer que sejamos livres de qualquer sentimento, de qualquer vício, qualquer desejo, qualquer vontade. Ele nos chamou para a liberdade. Se você continuar lendo Provérbios, dois versos acima do próprio capítulo 29, no 17, ele fala assim: corrigir o teu filho, isso te dará descanso e delícias para a tua alma, te fará feliz. Veja só, corrige o teu filho. Mais uma vez nós venhamos ter essa consciência, a correção é para filho. E o filho corresponde a essa correção. Um filho consegue dar resposta para a disciplina. Agora o escravo não consegue reagir. Se você tem sido ministrado, se a palavra do Senhor tem vindo sobre você, você tem tido entendimento, mas vai para o seu dia a dia, você não consegue dar uma resposta, então você é escravo. Então nós precisamos verdadeiramente encontrar liberdade em todas as horas da nossa vida. Não seremos fortes em todas as áreas. Vai ter aquela área de vulnerabilidade, onde vamos precisar de mais vigilância, de mais cuidado. Mas isso não significa que vamos ser escravo dela. Que vamos viver caindo, viver brigando, viver discutindo, viver perdendo o controle e sempre nos escorando. É o meu temperamento, não. O Senhor não quer que você seja escravo nem do seu temperamento. O Senhor já te libertou das garras de Satanás e também quer que você permaneça firme nesta liberdade. Você não é livre nem do seu temperamento, nem da educação que você recebeu, nem da sociedade em que você vive. Nós somos livres. Amém? O Senhor não nos chama para ser escravos do medo. E por conta disso eu estou aqui. Porque essa palavra veio como para um confronto. Eu não sou mais escrava do medo. Não sou escrava de uma timidez que quer me prender. Eu fui chamada para a liberdade. Vamos orar? Feche seus olhos aí no seu lugar. Começa a orar e a pedir para o Senhor perdão, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes eu me permiti me submeter a um jugo de escravidão. Muitas vezes eu aceitei ser escrava e repetir sempre os mesmos erros e viver sempre as mesmas coisas. Mas eu preciso ser livre, Senhor. Livre de qualquer timidez, livre do meu temperamento, livre do medo, livre de qualquer cadeia de insegurança. O Senhor me chamou para liberdade e verdadeiramente eu escolho ser livre. Não queremos ser mais escravos do medo, escravos da opinião alheia, escravos de vícios, de sentimento, escravos, Pai, de práticas pecaminosas, de pornografia, escravos da imoralidade, escravos de um temperamento forte, explosivo. Nós queremos ser livres e nesta manhã nós pedimos, Senhor,
Continue nos corrigindo, porque como filhos nós vamos dar uma resposta ao Senhor, em nome de Jesus. Se você é filho, dê uma resposta a toda disciplina e correção que o teu pai está fazendo. Corresponda ao teu pai, porque você não é mais escravo, você é livre, você é filho, porque o filho nos libertou. E além de sermos livres, nos tornamos filhos juntamente com ele. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e fique na paz.